Laranja. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a você que está ouvindo o Cartão Laranja, seja no Spotify, seja no Google Podcast ou até mesmo agora no YouTube. Este que vos fala sou eu, Everton Dertônio, e tenho a incumbência, olha que palavra bonita, hein, de comandar o debate sobre a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021. Rodada essa que marcou o fim do primeiro turno do campeonato. E agora a gente vai discutir quais são as expectativas para os times nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Vamos começar, como sempre, apresentando os nossos comentaristas e os seus destaques de hoje. Sempre ela, no início, Vitória Fernandes. Salve, salve, galera. Como é que vocês estão? Fim do primeiro turno, né, do Brasileirão. E aí temos demissões de técnico, o Santos está sem técnico, o Fernando Diniz foi demitido. Apenas 45% de aproveitamento com a equipe. E a gente vai falar sobre isso, tem bastante assunto legal, fica aqui com a gente. Fala aí, Guilherme Cambiles. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão acompanhando o Cartão Laranja. Bom, meu destaque vai para o não jogo, né? Para a vergonha que ocorreu neste domingo entre Brasil e Argentina. O jogo começa e com 5 minutos é paralisado pela Anvisa. Quem diria que a Anvisa ia parar um jogo, né? Totalmente vergonhoso, uma história super mal contada, erro de várias partes no assunto, acho que não tem ninguém santo nessa história. A Argentina burlando regras, entrando no país mentindo, com 4 jogadores que haviam passado pelo Reino Unido, que estavam no Reino Unido, aliás. A Anvisa que demorou para agir, deixou para agir na hora que o jogo já havia começado. A CBF que tentou a liberação dos jogadores, enfim. Muita coisa errada, aliás, primeira vez que a CBF consegue fazer com que os times que tinham jogadores nas seleções não jogassem e o jogo não ocorre. Pois é, né? E, poxa, o único jogo, talvez, um dos poucos jogos legais que se tem para ver nessas eliminatórias chatas, né? Que tem jogos chatos, um dos únicos jogos legais que teria para se ver, acabou não ocorrendo, provavelmente não vai ocorrer. Enfim, muita coisa errada e vamos ver as cenas dos próximos capítulos e quem acabou perdendo foi o futebol. Quem ficou para trás foi o futebol, um jogo que seria tão legal de ser visto. Foi realmente uma vergonha o que aconteceu ali naquela tarde de domingo na Neoquímica Arena. Agora, eu geralmente, como vocês já sabem, não sou de dar muitos destaques, deixo ali o espaço para os dois. Mas quando um jogador faz 4 gols em uma mesma partida, aí eu sou obrigado a dar o meu destaque pro Hugo Rodalega, centroavante do Bahia, que marcou 4 vezes e garantiu a vitória imponente contra o Fortaleza de Vojvoda. Foi uma vitória espetacular do Bahia, uma vitória importante pro time que quebra uma sequência aí de insucessos, né? E dá uma chama aí de esperança pro time nesse segundo turno. Mas ainda estamos no primeiro turno e vamos discutir essa rodada que marcou o fim dele. Vamos começar com o jogo entre Cuiabá e Santos. O time do Mato Grosso venceu o time santista com gols de Jonathan Cafu e Elton. Gabriel Pirani ainda fez para o Santos, terminando o placar em 2-1 para o time do Cuiabá. Partida essa que marcou o fim do ciclo de Fernando Diniz no comando santista. E é com isso que eu já quero colocar em pauta para vocês discutirem. O Fernando Diniz, ele teve 27 jogos, 10 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. São números equilibrados, né? Não tem muita disparidade entre um e outro. Ele começou a sua jornada no Santos em maio, né? Então é pouco tempo de trabalho também para o Diniz e são resultados muito equilibrados. Era o momento, ainda mais com essa chegada de novos reforços ao time do Santos, era o momento ideal para a queda de Fernando Diniz, Vitória? Olha, eu acredito que não, porque a equipe sofria com a dependência do Marinho. A ausência dele fez com que a equipe se perdesse e foi bem complicado quanto a isso. Eu acredito que se o Diniz, né, tivesse um pouquinho mais de tempo para trabalhar, ainda mais com a chegada desses reforços, treinamento, tudo, eu acho que ele teria mais um tempo, né? Ele ficou menos de 6 meses na equipe, então eu acho que é muito pouco tempo, mas vai, né, dos dirigentes santistas, se eles acharam que era o momento, e agora fica aí a dúvida, né, quem contratar. Pois é, e essa é uma questão que eu ainda vou jogar para vocês. Mas o Guilherme, quero saber a sua opinião também, se era o momento certo do Diniz ser mandado embora.
né? Inclusive, até a Vitória falou da chegada desses reforços. Eu achei uma boa partida, inclusive, do Léo Batistão. Eu achei que ele fez uma boa partida, encaixou bem ali no ataque do Santos. E quero também dar o destaque para o Gabriel Pirani, que eu já venho elogiando há muitos episódios. Então, eu queria que você respondesse essa questão do Diniz e colocasse também no contexto que foi Cuiabá e Santos. E eu até anotei aqui, a partida do Léo Batistão foi muito boa mesmo, uma boa estreia dele, jogador com bastante vontade, correu bastante, ajudou na marcação, e lá na frente teve uma grande chance no cruzamento do Pará e o Walter fez uma bela defesa. O jogo do Santos cruzando muita bola, né? Inclusive vem sendo muito essa tona do Santos desde que o Marinho, do Diniz, desde que o Marinho se lesionou. O Santos vem cruzando muita bola e, assim, é aquilo que eu falo, não são cruzamentos, em sua maioria, cruzamentos que se resultam em boas jogadas. São mais bolas na área, jogadas na área de qualquer jeito para ver o que dá, do que verdadeiramente passes pelo alto, né? Que é o cruzamento. Então, assim, o Diniz não estava bem. Ele vem tendo alguns problemas, sim, inclusive problemas de outros trabalhos dele, essa maneira de ele jogar, a única maneira de ele jogar, isso me incomoda. Eu gosto do estilo de jogo dele, sim, defendo a maneira que ele joga, mas ela não pode ser a única. E o Diniz insiste em seus trabalhos, não sei se porque ele apenas confia nessa forma de jogar ou porque ele não tem competência de fazer outra forma. Acredito que não, acredito que ele pense mesmo que essa é a melhor e a única forma boa de se jogar. Só implanta essa forma, e aí é o problema. O Santos só joga dessa forma, o São Paulo só jogava dessa forma, o Fluminense só jogava dessa forma, enfim. Todos os times do Diniz são caracterizados por essa forma de sair jogando, de atacar muito, de na hora de se defender talvez não se resguardar tão bem assim e ter apenas esse estilo de jogo, não ser um time com uma boa ligação direta e dificilmente fazer uma ligação direta. Eu vejo muito problema nisso. Ponto. Dito isso, o Santos tem muitos problemas fora de campo. É um Santos que, desde a final da Libertadores, que foi dia 30 de janeiro, tá? A Libertadores não acabou no ano passado, é um Santos que entrou contra o Cuiabá apenas com 2 titulares daquele jogo contra o Palmeiras. Apenas com Pará e Felipe Jonathan de titulares. É difícil fazer um trabalho em cima disso, gente. É um Santos que perde muito jogador, é lesão, é venda, problemas jurídicos, é jogador que sai sem contrato, então são muitos problemas. Então eu acho que, apesar dos problemas do Diniz, de montar a sua equipe, não tem como a gente jogar só a culpa nele, né? Não tem como a gente achar que só ele é o culpado e que os problemas do Santos está tudo jogado nele. É um Santos que tem o Léo Batistão estreando agora no meio do campeonato, tem outros jogadores que estão chegando, então fica difícil de você também jogar só a culpa no técnico, apesar de o Santos não estar evoluindo. Eu acho que a demissão é um pouco... Assim, não julgo a direção do Santos pela demissão, não julgo porque o Santos não estava evoluindo, mas que é um time que a cada vez complicava ainda mais o trabalho do Diniz, isso é fato. Isso é fato, e aí é que é o grande problema. Quem vai chegar e que vai conseguir arrumar tudo isso rapidamente, né? Você tocou num ponto interessante, que é a questão do estilo de jogo do Diniz, né? Em todos os times realmente pelos quais ele passou, ele implantou o mesmo sistema de jogo, que é um foco muito maior no ataque do que na defesa, e é algo que me incomoda muito. Phil Jackson, lendário treinador de basquete da NBA, campeão com o Chicago Bulls, Los Angeles Lakers, tem uma frase muito marcante que fala sobre isso. Ataque ganha jogos, defesa ganha campeonatos. E talvez seja esse o motivo pelo qual o Diniz não ganha campeonato. Não ganha campeonato. Muitas vezes a gente até surpreende alguns jogos individuais, né, das suas equipes. Pô, o São Paulo jogou bem esse jogo, o Santos jogou muito bem esse jogo. São jogos pontuais, mas que ocorrem não um em seguida do outro. Não tem uma sequência muito boa de boas imposições. E isso me incomoda bastante, né? Essa defesa um pouco esquecida, deixada de lado no estilo de jogo do Diniz. E é isso que eu quero perguntar para vocês. O maior problema no estilo de jogo de Fernando Diniz é a defesa, é vestiário, é outro fator? Qual é o maior problema no comando técnico do Diniz, Vitória?
Acredito que foi sim a defesa, porque realmente concordo com você, com a frase, porque não adianta você fazer 10 gols e levar 11. Eu acho que foi aí uma deficiência do próprio Diniz mesmo, que ele não consegue acertar uma defesa. E eu também acredito que também a dependência ali do Marinho foi crucial para isso, porque o Santos tem muita posse de bola, é uma coisa marcante você assistindo o jogo do Santos. Tem muita posse de bola, muitos cruzamentos, como o Gui falou, e não tem um objetivo. Então eu acho que aí a dependência do Marinho também acabou, né, na cabeça do Diniz. Pois é, nesses outros trabalhos que ele teve, Fluminense, São Paulo, ele tinha um ataque mais avantajado. Até no Fluminense, acredito que até um pouco menos do que no São Paulo, mas sempre foram times muito ofensivos. E com o Santos, de fato, foi, na minha opinião, pelo menos, o pior elenco dentre esses 3 times que ele comandou. Queria saber a sua opinião sobre a maior deficiência do trabalho do Diniz, e já quero que você emende quem seria uma boa opção para o Santos nesse começo de segundo turno, porque vai ser um técnico que tem que chegar e mostrar resultado imediatamente. Imediatamente eu já vou falar por quê depois do seu comentário. Pode prosseguir, Guilherme. Eu acredito que a maior deficiência é em cima do que eu falei agora há pouco. É a falta de repertório do time do Santos, saber jogar de outras formas, atacar de uma outra forma, de uma saída de bola com talvez mais ligações diretas e também de defender com um pouquinho mais linhas baixas. O Santos, muitas vezes, não só o Santos, né, a gente vem dizendo que características de todos os trabalhos dele, são times com linhas muito altas de defesa, e aí às vezes você quebra características de zagueiros que são mais lentos, de volantes que têm mais dificuldade em recompor, e aí, sobretudo, também em cima de uma zaga que se mudou tanto. Ele começa a zaga, o Santos começa com Lucas Veríssimo e Luan Pérez no começo do ano, aí acaba que o Veríssimo vai embora, depois de um tempo vai o Luan Pérez. Então, assim, é uma zaga que muda muito e que aí, quando você tem um time tão exposto assim, sofre ainda mais, né? Com jogadores tão jovens e tudo mais. Então, acredito que o maior problema do Diniz é a falta de repertório mesmo, a falta de você jogar de uma outra forma, né? Acho que é muito por aí. E sobre possíveis contratações, né, de treinadores, eu acho sim que o Guto Ferreira é um bom nome. Aliás, acho um absurdo a demissão dele. O Ceará vinha fazendo um ótimo campeonato em 9º colocado. Não sei o que a diretoria pensava, se era que o Ceará ia ser campeão brasileiro. Acho que eles estão bem errados, né, enquanto a isso. 9º colocado para o Ceará é uma boa colocação. Acho o Guto Ferreira sim um bom nome. O Dorival Júnior, que sempre é um cara que vai e volta nos bastidores do Santos. E eu coloco o Rogério Ceni também. Eu acho que o Rogério Ceni é uma boa opção para um time que joga de uma forma que ele gosta de impor o seu trabalho, como foi no Flamengo, como até foi no Fortaleza. Acho que o Rogério Ceni é um bom nome sim, inclusive seria o nome que eu iria atrás primeiramente, seria o Rogério Ceni. Acho ele seria interessante ver ele no Santos e acho que para ele também seria interessante comandar o Santos. O nome do Rogério Ceni, o que pega bastante é a questão do salário. Ele veio do Flamengo com um salário muito alto, no Fortaleza ele tem um respaldo gigantesco. Mas eu falei de ter um resultado imediato, porque o Santos finalizou o primeiro turno com 22 pontos. Ou seja, se esse resultado se repetir, agora falando apenas matematicamente, tirando esse lado todo futebolístico, se o Santos repetir a campanha do primeiro turno, ele fecha o campeonato com 44 pontos. Ou seja, abaixo da linha de corte, né, para a zona de rebaixamento, que é estabelecida ali em 45 pontos, a média. Eu acho que esse ano essa linha vai ser um pouco abaixo, talvez com 42, 43, né? Então o Santos poderia se salvar, mas é sempre um risco. Vitória, queria que você já analisasse a expectativa para o segundo turno do Santos, né? Se é uma corrida talvez contra um possível rebaixamento, e desse também uma opinião sobre as contratações que o Santos poderia fazer, ou melhor, a contratação que ele poderia fazer para o cargo de treinador. Gosto bastante também do nome de Rogério Ceni, eu acho que pode ser legal aí, né, pro Santos. Eu acho que no segundo turno agora, o Santos precisa realmente focar nessa parte de pontos, né? Precisa ganhar os pontos que não foram ganhados nesse primeiro turno para poder trabalhar com tranquilidade. Porque senão fica uma equipe nervosa, uma equipe com medo de errar, uma equipe com medo de perder, né? E flertar ali com a zona de rebaixamento, ninguém quer. Então eu acho que o Santos precisa focar nessa parte
E aí, para ter um bom desempenho aí nesse segundo turno, sem sustos, tudo dentro do esperado. Acho que a probabilidade do Santos crescer é maior. Acho que, assim, é um time que vai seguir nesse meio de tabela. Concordo com o que o Everton disse nessa questão dos pontos. Mas acho que vai seguir nesse meio de tabela aí, talvez brigando por uma vaga ali de Libertadores, porque vai metade do campeonato para Libertadores praticamente. Então, acho que o Santos pode brigar por uma vaga ali, né, com a volta do Marinho. Tem também essa questão de todos os sucessores do Fernando Diniz melhorarem as equipes. Todos os times que o Fernando Diniz saiu, a equipe melhorou depois da saída dele, né? O que demonstra que o trabalho dele nem sempre é tão ruim assim, mas falta alguns detalhes. E muitas vezes os técnicos que chegam têm essa competência de melhorar isso. Então tem a volta do Marinho, tem o Léo Batistão chegando, que eu gostei bastante do primeiro jogo dele, mais alguns reforços como o Diego Tardelli, o Sandri voltando também de lesão, que é um bom volante. Então acho que é um Santos que tem uma chance maior de crescer um pouquinho, pelo menos, nessa reta final de campeonato, nesse segundo turno. E lembrando que o próximo jogo do Santos é contra o Bahia na Vila Belmiro. Vai ser um jogo interessante, ainda mais com o resultado que o Bahia aplicou em cima do Fortaleza. Mas, Guilherme, já que você falou de possível vaga na Libertadores, vamos então falar de Corinthians e Juventude. O Juventude que tentou frustrar a estreia de Roger Guedes, mas não conseguiu. Afinal, o atacante aí fez o seu primeiro gol vestindo o manto alvinegro, um belo gol de falta. O placar terminou em 1-1, com gols de Ricardo Bueno para o Juventude e Roger Guedes para o Corinthians. Agora eu pergunto para você, Guilherme Cambiles, como você avaliou essa estreia do Roger Guedes e já emendando o primeiro jogo como titular de Renato Augusto? Boa estreia do Roger Guedes, boa estreia, teve personalidade, além do gol ele tentou algumas jogadas, alguns erros também, normal, até por um atleta que há muito tempo não entrava em campo, né? Mais de 3 meses que o Roger Guedes não entrava em campo e ele jogou 90 minutos. Até me surpreendeu, inclusive, achei que ele começaria o jogo no banco de reservas, visto que ele ainda não havia estreado pela equipe corintiana, então imaginei eu que ele seria reserva. Acho que surpreendeu e surpreendeu também que ele conseguiu jogar bem, teve ritmo de jogo e aguentou os 90 minutos e empatou o jogo no fim do jogo, né? O empate veio logo no fim do jogo, com a bola parada, que é sempre muito fundamental em jogos como esses, que você enfrenta equipes fechadas. A bola parada é fundamental e um gol de falta que a gente pouco tem no futebol brasileiro nos últimos anos. Então, sim, uma boa estreia do Roger Guedes, de até se empolgar por parte da torcida do Corinthians. E o Renato Augusto foi ali dentro das expectativas, não foi assim maestral, não teve nada de tão bom assim, mas é um jogador que também precisa de rodagem, de tempo, de jogar ali 60 minutos, 70 minutos, e assim vai. Aí o Roger Guedes vai pegar, o Renato Augusto vai pegando o ritmo de jogo. Achei que até ele ter começado o jogo foi bacana por parte do Silvinho, mas ele é um jogador que precisa de rodagem mesmo. Acho que nada fora do comum vindo do Renato Augusto. Foi interessante realmente a entrada do Roger Guedes como titular, né? Acho que ninguém esperava essa decisão do Silvinho, tampouco a entrada do Renato Augusto como titular também. Vitória, queria saber a sua opinião sobre a partida dos dois. O Roger Guedes, particularmente, me chamou muita atenção a partida que ele fez contra o Juventude. Foi uma partida muito abaixo do time do Corinthians, de fato. O time inteiro jogou mal, né? Foi tanto que conseguiu, como o Guilherme bem falou, conseguiu o gol ali no finalzinho com uma bola parada. Mas, ao meu ver, o Roger Guedes fez sim uma boa partida. Como você avaliou? Eu gostei bastante do futebol apresentado pelo Roger Guedes no jogo. E eu acho que o time do Corinthians em si foi muito, muito, muito abaixo mesmo. Foram vários dias de preparação para esse jogo, né? E não conseguiu apresentar um futebol que agradasse. Eu achei a equipe do Juventude muito melhor. E eu acho que a equipe do Juventude até mereceu ganhar. O Corinthians chegou ao empate, né, na bola parada. Eu acho que com a bola rolando seria bem difícil. Mas eu gostei bastante do futebol apresentado pelo Roger Guedes, ainda mais pelo tempo que ele, né, veio parado. Em uma preparação pessoal, ele até comentou ao término do jogo que ele não quis parar nenhum dia nesse tempo que ele,
né, se manteve sem jogar uma partida oficial, então eu achei bem interessante. Renato Augusto como titular também. Eu gostei, né, bem dentro do esperado, nada assim surpreendente. Você levantou uma boa questão, Vitória. O time do Juventude mereceu o resultado. Diria até que merecia uma vitória, né? Porque o Juventude ele foi superior ao time do Corinthians o tempo inteiro, a partida inteira, né? Ele se postou muito bem na defesa e também fez um ataque com que conseguiu o gol claramente, mas um ataque sólido também. Na sua visão, eu queria que, na verdade, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre a partida do Juventude, já que você comentou, né? O merecimento do resultado por parte do Juventude. Eu gostei bastante porque a equipe do Juventude não se deixou abater por ser o Corinthians, né? Na Arena Corinthians, que ainda já foi um lugar onde o Corinthians era imbatível. Hoje em dia, né, é uma coisa que até vamos falar mais, é uma coisa assim, você joga na Arena Corinthians, é como se você jogasse em qualquer lugar, né? Uma coisa que o Corinthians precisa recuperar aí. E eu acredito também que é mérito do Juventude, né, ter entrado marcando em cima, brigando sempre pela bola, pela posse de bola, né? Eu achei que, então, a partir do momento que o Corinthians empatou, houve um pouco do cansaço da equipe, né? Normal, né, de se apresentar, mas mérito total da equipe do Juventude, eu gostei bastante do jogo. Novamente, você levantando uma boa bola, Vitória. Guilherme, quero te fazer uma pergunta em relação justamente ao Corinthians como mandante. O Corinthians tem 4 derrotas, 3 empates e apenas 2 vitórias como mandante no Campeonato Brasileiro. Para esse segundo turno, é preciso melhorar muito mais esses números como mandante, né? Ainda mais com a chegada de novos reforços, a expectativa para o time é muito maior do que nesse primeiro turno. Como você pode explicar o fato do Corinthians ser tão inoperante dentro da sua própria casa? Bom, o primeiro fator, eu acho que a gente pode dizer que é a torcida. É a falta da torcida. O Corinthians é um dos clubes que sentem a falta da arena empurrando a equipe. Né? Como outras grandes equipes que muitas vezes precisam desse apoio, que se acostumam com esse apoio. Então, eu acho que tem muito a ver com isso. E também pelo fato de o Corinthians ser uma equipe que normalmente consegue jogar melhor quando está postada lá atrás e tem menos a bola, né? Com aquele famoso jogo reativo. Acho que quando o Corinthians, como muitas equipes do mundo, tá? Isso não é exclusividade do Corinthians, inclusive é muito mais difícil você propor jogo do que você ficar resguardado, sendo reativo. Então o Corinthians é um dos clubes sim que tem dificuldade para propor jogo. Então acho que tem muito a ver com isso, só ter 2 vitórias, mas é fato, não pode. O Corinthians tem sim que melhorar isso, é a 18ª posição em jogos de time só em casa, né? O Corinthians seria o 18º caso o Corinthians jogasse só em casa, caso todos os times só jogassem em casa. É muito pouco sim, acredito que melhore com os reforços agora, mas fato também é o que a Vitória disse, a gente também tem que bater palma para o Juventude, que foi uma equipe que não ficou só lá atrás, né? Eu tô dizendo que o Corinthians precisou propor o jogo, mas conseguiu propor depois que tomou o gol. Antes de tomar o gol, quem ainda criava boas alternativas, jogadas, era mais o Juventude, né? Então o Juventude fez sim uma grande partida e não foi um time totalmente reativo assim, só jogando no contra-ataque. Então, claro, elogiar o Juventude pela partida, fica esse adendo ao Corinthians, mas acho que também é hora de ter um pouquinho de paciência, porque os reforços acabaram de chegar, são jogadores que ainda estão entrando em forma física, ainda vai ter o William, entrosamento, então tem muita coisa, né? A gente dizia aqui que era mais para o segundo turno, e é mesmo, mais para o segundo turno que se dá para esperar. O Corinthians vai oscilar, porque são jogadores que estão chegando agora, com todas essas questões físicas, então acho que é questão de paciência mesmo para o Corinthians engrenar, e acho que até, inclusive, o Corinthians sentiu falta hoje do Rony e do Adson, que são jogadores que dão uma intensidade maior no meio campo. O Renato Augusto não teve isso muito pelos problemas que ele ainda tem de não ter tanta mobilidade física, mas que é algo que ele vai conquistar a partir do momento que ele entrar e jogar mais tempo. Juliano, inclusive, foi muito bem marcado, né, nesse jogo contra o Juventude. Agora, você levantou novamente, vocês estão sensacionais hoje.
o William não jogou, né? O William nem no banco estava e é um reforço que chegou para o Corinthians nessa semana. Um reforço, inclusive, espetacular. Eu fiquei muito maravilhado com a atitude do William para com o Corinthians, né? Um time que o criou, um time que lançou para o futebol, né? O William. E mesmo com o mercado na Europa, preferiu retornar ao Brasil para vestir a camisa do Corinthians, né? Criar uma história, uma identidade maior com a torcida corintiana. O William nem no banco estava, Vitória. E aí eu te pergunto, o Roger Guedes, na partida contra o Juventude, jogou pelo lado esquerdo, com o William de titular. O posicionamento do Roger Guedes muda? Ele seria no lugar do Mosquito? Ele iria para o lugar do Jô? Qual seria a posição ideal para Roger Guedes, visto que o William seria titular no time do Corinthians? Olha, pergunta boa. Eu acho que ele poderia ali jogar pela ponta esquerda, né? Aí seria um bom ali conflito com o Roger Guedes. Eu sou acostumada a ver Roger Guedes pela ponta direita, né? Não sei se ele continuaria assim, mas eu acho que é, né, uma boa ali, William pela ponta. Também no lugar do Jô me agrada bastante, visto que o Jô assim, não tem apresentado, né, o que se espera de um atacante ali, né? Então eu acho que nessas posições assim, o William se encaixaria muito bem. Não gosto muito da ideia de tirar o Mosquito do time, porque quando o Corinthians esteve mal, o Mosquito carregou a equipe nas costas. Então eu acho que é um momento aí de dar um voto de confiança também para um jogador, mesmo que agora ele não esteja brilhando tanto, ele ainda é muito importante para a equipe. Guilherme, o Mosquito, de fato, foi muito importante para a equipe do Corinthians. Dentre os jogadores do antigo elenco, acho que a gente já pode falar isso, né, sobre o Corinthians, ele era de fato o melhor. Agora, com a chegada de novos reforços, talvez ele não seja mais a estrela do time. Você continua enxergando a titularidade dele como essencial para o time do Corinthians? Não. Essencial, não é mais, sobretudo também pela falta de rendimento que ele vem tendo nos últimos jogos. Não achei que ele foi bem contra o Juventude, achei que ele fez uma partida abaixo dessas últimas, né? Ele vinha assim numa boa sequência, mas contra o Juventude ele já não foi aquele jogador, o que é normal também, né? Não é todo dia que os jogadores vão jogar bem, enfim. Mas essencial não é mais, pelo fato de você ter o William e Roger Guedes. Sim, dois grandes jogadores. O William melhor do que o Roger Guedes, acho que muito melhor que o Roger Guedes. Dois jogadores também que jogam nas duas pontas. Tanto o Roger Guedes como o William são jogadores que podem jogar tanto pela esquerda como pela direita. E o Roger Guedes ainda tem esse bônus, digamos assim, de poder jogar como um falso 9, que acho que até seria a primeira opção que eu testaria. Ele de falso 9, o Mosquito numa ponta e o William na ponta direita e o William na esquerda. Mas aí sim o Mosquito deixa de ser tão essencial assim pelo fato de o Roger Guedes poder jogar na direita e aí você coloca o Jô. Concordo com o que a Vitória disse, o Jô também está abaixo, então eu começaria assim com o Mosquito ainda pela direita e o Roger Guedes de falso 9 por dentro. Mas é algo que assim, são vários jogos, competições, suspensão, lesão, acho que dá pra jogar todo mundo e é questão de testar e ver o que dá mais certo. De Roger Guedes por dentro com o Jô no banco, ou de Mosquito no banco e o Roger Guedes na direita e o Jô de centroavante. É questão de teste e que com certeza o Silvinho tá doido para testar isso, porque ele ganha muito com esses reforços que chegaram. Sem dúvida alguma. O ataque do Corinthians, ele é majoritariamente novo, né? A gente fala aí de Juliano, Renato Augusto, William, próprio Roger Guedes. São reforços que chegaram para o time do Corinthians ainda no meio dessa temporada, né? Recentemente. Então, testes terão que ser feitos, muitos testes, para se formar um time ideal. O próximo jogo do Corinthians é contra o Atlético Goianiense em Goiânia, né? Começando o segundo turno do campeonato e começando assim essa reta final de Brasileirão. Agora, finalizando o assunto de Corinthians e Juventude, a gente não poderia deixar passar em branco Palmeiras e São Paulo, que tiveram seus jogos adiados. Palmeiras jogou contra o Ceará e o São Paulo contra o América Mineiro, né? Pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu quero dar uma leve pincelada no assunto desses dois times,
Então eu não vou nem abrir para muita discussão, apenas algumas perguntas um pouco mais objetivas a respeito deles. Eu quero saber de vocês, já colocando na mesma pergunta e consequentemente na mesma resposta. O que dá para avaliar no primeiro turno desses dois times, Palmeiras e São Paulo? E quais as expectativas para o segundo? São dois times que estão em posições totalmente diferentes, né? O Palmeiras terminou esse primeiro turno em segundo lugar, 4 pontos apenas do líder, né, o Atlético Mineiro, e com grande chance de chegar ao título. Né? O Palmeiras tem apenas a Libertadores para disputar, se não o Brasileiro. Enquanto o São Paulo ainda se recupera daquele início conturbado de campeonato, né? Queria saber as expectativas de vocês para esses dois times. E lembrando que o São Paulo conta agora com a chegada dos reforços de Jonathan Calleri e Gabriel Neves, né? Reforços que o torcedor São Paulino vem esperando já há bastante tempo. Quero que você comece dando as suas respostas, Vitória Fernandes. Eu acho que o Palmeiras, né, com certeza, com muito mais elenco, né, muito mais time, repertório, porque como eu sempre falo, o Brasileirão é um campeonato muito longo, então precisa de peças, né, fundamentais para você substituir. Então o Palmeiras muito melhor. Vejo aí no segundo turno o Palmeiras, se não for priorizar a Libertadores, né, ou até priorizando também, uma briga boa com o Galo aí pela ponta da tabela. Já o São Paulo, né, também se recuperando, né, do começo muito conturbado que foi, a demora para ganhar pontos, agora a chegada de reforços, eu acredito também que vai brigar ali por alguma coisa na parte de cima da tabela, né, e essas são as informações. Caso o Palmeiras venha a priorizar a Libertadores, o que acho que não é nem necessário, porque já está numa reta final, né, o Palmeiras, caso passe do Atlético Mineiro, ele terá apenas 3 jogos a mais na Libertadores, né, esses 2 contra o Atlético, e uma final. O São Paulo enfrenta o Fortaleza no jogo de volta da Copa do Brasil, né? Naquele jogo em que ele tomou o empate, o jogo acabou em 2-2, ele abriu o placar com 2-0 ali, né? Abriu uma vantagem de 2-0 e levou o empate. O São Paulo também teria um outro campeonato a se preocupar. Como você avalia esse contexto todo de outras competições e do próprio brasileiro, Guilherme? Bom, sobre o Palmeiras, acho que a expectativa é manter essa regularidade que a equipe teve. Aliás, foi o melhor primeiro turno do Palmeiras desde 2015. O Palmeiras foi campeão em 2016 e 2018, não parece, né? Isso é uma impressão que ficou, né? Não parecer que foi um bom primeiro turno. Primeiro pelo Galo, que foi muito bem, e também pelo finalzinho do turno do Palmeiras, que foi ruim. Mas o começo do turno do Palmeiras foi muito bom, né? Foi muito bom. Então acho que o Palmeiras vai continuar brigando pelo título, é sim um dos favoritos, até por ter só a Libertadores, e aí concordo com vocês, não tem essa questão de priorizar, acho que os dois são prioridades no calendário, porque a Libertadores, se passar do Galo, como você disse, Everton, são jogos no total, então não muda tanta coisa assim. E sobre o São Paulo, acho que a expectativa também é crescer, chegada de Gabriel Neves, chegada de Calleri, volta de alguns jogadores que estavam lesionados há tanto tempo, como o Luciano, enfim. Só que inclusive sobre o Calleri rapidinho, como São Paulo desde 2015 atrás do Calleri, né? Às vezes acho um pouquinho impressionante como os clubes têm pouca criatividade no mercado. Acho um pouquinho demais, mas é uma boa contratação, claro. Acho que como o Rigoni, que não ia bem na Europa, o Calleri não foi bem nesses últimos anos na Europa, tem muito a acrescentar aqui no Brasil. Então acho que sim, uma boa contratação. Acho que a expectativa do São Paulo também é crescer e brigar por vaga na Libertadores. Acho que até talvez por uma vaga direta ali, um G6 provavelmente. Acho que dá pro São Paulo chegar também, por não estar mais na Libertadores, ter menos jogos no calendário. A expectativa do Palmeiras continua sendo essa, brigar por título, e o São Paulo brigar por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. E o São Paulo, com essa partida adiada, ele ainda pode, entre aspas, finalizar o primeiro turno com 25 pontos. Ou seja, até com mais pontos do que o próprio Santos, né? Que a gente começou o episódio falando. Lógico que está longe de ser uma pontuação agradável, né? Ainda mais pro calibre do elenco do São Paulo, para tudo que a gente almejava desse time do São Paulo pós Campeonato Paulista, né? O qual o São Paulo foi campeão. Mas já é um número que já agrada mais o torcedor São Paulino, né, que possibilita ele a ter um crescimento maior justamente com essa chegada dos reforços. Quero rapidamente que vocês falem um pouquinho
sobre os próximos jogos de Palmeiras e São Paulo. Podem falar tudo junto mesmo. O próximo jogo do Palmeiras será contra o Flamengo no Allianz Parque, um jogaço. E o próximo jogo de São Paulo também será um jogaço, na minha opinião, como foi um jogaço nesse primeiro turno, que é Fluminense e São Paulo lá no Rio de Janeiro. Quero começar dessa vez com você, Guilherme. 2 bons jogos para reabrir, né? Para abrir o segundo turno do campeonato. Flamengo e Palmeiras, acho que a expectativa é enorme. 2 equipes muito boas, tecnicamente falando dos jogadores, e também bem comandadas. Então acho que se espera um dos melhores jogos do campeonato, se é que o juiz da partida não irá atrapalhar o espetáculo como atrapalhou o juiz de Palmeiras e Atlético Mineiro, né, naquele sábado à noite. Então é uma grande expectativa para esse jogo, e São Paulo e Fluminense também. O Fluminense vem tentando recuperar os pontos que também começou mal, parecido com São Paulo também, o campeonato. Então são dois jogos que a gente espera bastante para a próxima rodada, sim, com certeza. Já vamos terminar então com a sua opinião definitiva, Vitória. Tem favorito entre Flamengo e Palmeiras? Eu vou apostar no Flamengo. Dessa vez, gosto dos paulistas, tudo, nada, nenhuma opinião pessoal, mas o Flamengo vem fazendo aí um campeonato muito bom aí com o Renato Gaúcho. Vão apostar aí, não numa goleada, mas num bom jogo. Tá certo então, e é com isso que a gente finaliza o debate sobre a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021. Agora você também pode nos acompanhar no YouTube. Já se inscreveu lá no nosso canal? Já nos seguiu em todas as redes sociais? Não? Porra, então corre lá, cara, corre lá, tá perdendo tempo, tá perdendo cartão laranja, este podcast que a gente faz com tanto carinho para chegar a você, nosso querido ouvinte. Bom, acho que depois de ter dito tudo isso, só me basta dizer, falou!